Olá pessoal, professor Wilson aqui de volta então com a nossa terceira aula de concordância verbal e a terceira parte ainda de sujeito simples. Então a gente está indo passo a passo para que vocês possam acompanhar isso de uma maneira bem clara, para que não se percam todas essas regrinhas, certo? Podem olhar novamente, o vídeo é curtinho, fica fácil de acompanhar, olhar, ver de novo, certo, queridos? Então essa é a jogada. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre pronomes de tratamento. Então muito cuidado com relação aos pronomes de tratamento. Por que cuidado? Porque, observe, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Eminência, Vossa qualquer coisa. A tendência quando se vê esse vossa, é imaginar isso aí, uma concordância com a segunda pessoa do plural, ou seja, com o vós, mas isso não acontece, certo? Então te liga aí, jamais tu vais usar o vós para concordância com o vossa qualquer coisa. Pronomes de tratamento fazem parte da terceira pessoa. Certinho? Qual é o bizu aqui? Qual é o macete que mata pau? Tanto na concordância verbal quanto na nominal. Tá? Simples. Você também é um pronome de tratamento. Tá? Então o que eu faço? Risco o vossa qualquer coisa ali, escrevo um você no lugar. E aí eu vou ver a concordância, não vai dar problema nenhum. Olha aqui, ó. Vossa Senhoria, pontinhos, que eu lhe entregue os ofícios agora. Então aqui o verbo querer. Vossa Senhoria, quereis? Não, quereis, vós quereis. Mas Vossa Senhoria, corta. Você quer que eu lhe, olha aqui o pronome, e não vos. Então, cuidado. Vossa Senhoria quer. O bizu, larga um vocêzinho ali no lugar, bem bonitinho, coisa mais amor, e tá resolvida a questão. Vossa Excelência, pontinhos, presente na cerimônia de encerramento. Vossa Excelência estará e não estareis, porque você estará presente, Vossa Excelência estará presente. Show de bola, facinho, né? Então, não se esqueçam, não importa o pronome de tratamento. É terceira pessoa, o bizu é um vocêzinho no lugar e tá feito o carreto. Muito bem, queridos. Depois, pronomes relativos, que e quem. Muito cuidado aqui, muita atenção, fiquem ligados, tá? Tem um segredinho aqui, então tem que ficar atento. Bom, como é que funciona o pronome relativo? Olha lá, aqui eu tenho um período composto, certinho? Olha lá, sou eu que recebo. Sou eu, aqui o pronome relativo, retoma o seu antecedente e vem para cá. Sou eu, no lugar do pronome seria, do pronome que, pronome relativo seria o eu. Sou eu recebo. És tu, tu recebes? Então, és tu que recebes. É ele que recebe. Ó, veja, é ele que recebe. Então, é ele recebe, somos nós que recebemos, sois vós que recebeis, sois vós, vós recebeis, são eles recebem. Então, ele se reflete aqui, são duas orações, o que é sujeito do recebe, ó, então ele vai fazer a concordância de acordo com o seu antecedente, certinho? Agora vejam que neste quadro eu coloquei o pronome relativo quem e deixei o espaço para a gente, né, para que nós conjuguemos esse verbo juntinhos aqui, vejamos como é que isso se comporta, como é que ele se comporta com o pronome quem. E depois eu vou mostrar a razão deste comportamento, certinho? Então vamos lá. Sou eu, um detalhe, antes de conjugarmos aqui.
pronome relativo quem funciona exatamente como o pronome relativo que. Ele é um relativo, ele vai ter o antecedente, tá? Ó, ele vai buscar esse pronome para cá, é um período composto exatamente da mesma forma. Só que vai haver um detalhe aqui importantíssimo. Então vai ficar assim: sou eu quem recebe. És tu quem recebe. É ele quem recebe. Somos nós quem recebe. Ah, caramba, o negócio não sai do singular. Pois então, olha lá, sois vós quem recebe e são eles quem recebe. Caraca, o negócio ficou todo na terceira pessoa. Pois então, o que acontece neste caso? Vejam que com o pronome relativo quem, nós mantivemos aqui a forma da terceira pessoa. Olha aqui, ó, em todos eles. Tá? Um detalhe, há um tempo, isso aqui era considerado, só esta forma era considerada correta, certo? Era assim com o quem e assim com o que. Hoje, porque muitos autores já apresentam a forma também, sou eu quem recebo, és tu quem recebe, somos nós quem recebemos, isso então já começa a ser aceito pela norma culta, sem problema nenhum. O cara vai pensar assim, puxa, e agora, o que eu faço? Bom, normalmente as bancas não entram nesse mérito exatamente porque alguns gramáticos já apresentam essa possibilidade, tá? Então aí a gente fica com um ponto de interrogação, sim, isso é possível, há algum tempo isso não era possível, há algum tempo não era, mas hoje sim, essas duas possibilidades. Mas eu vou explicar agora a razão desta terceira pessoa, tá? Simples, dá uma olhadinha aqui, acompanhe meu raciocínio, vai entender bem simples. O fato é que, vejam que eu coloquei esta frase para cá, só que eu inverti, certo? Coloquei a oração com o pronome relativo para frente e a outra oração depois, a principal e a subordinada. Fiz uma inversão aqui, né? Quem recebe somos nós. Algum problema? Não. Vejam que neste caso, com a inversão, o pronome relativo quem fica sem um antecedente. O que ele tem aqui, ele não tem na inversão. Certo? Continua sendo sujeito do recebe, mas ele não tem um antecedente. Imagina se nós disséssemos quem recebemos somos nós. Muito estranho, né? Quem recebemos somos nós. Não poderia. Então na inversão não caberia. Então como ele aceita essa inversão e aceita aqui ficar sem um antecedente, a norma culta determinou que se mantivesse aqui então a forma da terceira pessoa do singular. Claro que aquilo que eu comentei, da possibilidade de dizermos então, somos nós quem recebemos, isso já é possível, já muitos gramáticos aceitam, na inversão não seria possível, óbvio, tá? Só na ordem direta como está aqui, certinho? Agora, o porquê que, com o que isso não acontece? Vejam se a gente consegue deixar esse que sem um antecedente. Ó, que recebe, somos nós. Que recebe, somos nós. Como assim? Não dá. Tá? Então, com o pronome relativo que, não há a possibilidade da inversão. Então, não se criou essa regra que deveria permanecer na terceira pessoa do singular. Portanto, faz a concordância aqui sem problema nenhum, né, com o seu antecedente. Certinho? Fácil, né? Ficou claro aqui? Tranquilo? Muito bem, queridos. Agora, com as expressões um dos que, uma das que. Vejam que eu vou formar um período composto. Um verbo aqui, ó, e outro verbo aqui. Certinho? Muito bem. Onde é que há o corte aqui? Onde é que eu tenho a divisão entre a oração principal e a oração subordinada? Aqui também é um pronome relativo. Isso aqui vai ser um pronome relativo. Certinho? Então já vou mostrar o que acontece aqui. Manuel foi um dos que solicitou ou solicitaram emprego. Muito bem. O que são esses dois elementos aqui?
o de mais o os, certinho? Então, o que é este de? Preposição. E o os é o quê? Hã? Não ouvi. Artigo? Será? Não pode ser artigo. Por que não pode ser artigo? Dá uma olhadinha para cá. Por que esse os não pode ser um artigo? Porque não há um substantivo depois, certo? Se houvesse um substantivo, aí nós teríamos um artigo. Depois eu vou te mostrar um exemplo, tá? Mas neste caso eu tenho um pronome relativo, não é um artigo. Essa palavrinha se refere ao Manuel, mas não é o Manuel. Eu tenho aqui, qual é a palavra que fica no lugar de um nome? Não entendi? Isso mesmo, um pronome, perfeito. Então, esse os é um pronome. Que pronome? Então, não é um pronome pessoal, não. Cuidado, esse os é o mesmo que aqueles. Então, Manuel foi um dos, foi um daqueles, que o antecedente do que exatamente como ali é o os. Ou seja, aqueles. Portanto, Manuel foi um dos que solicitaram emprego. Certinho? Muito bem. Por que solicitaram? Porque o pronome relativo retoma o os ou aqueles. Se nós substituirmos o que pelo seu equivalente, foi um daqueles os quais solicitaram emprego. Vai ser sujeito aqui, se refere a um nome no plural, e aí, obviamente, o verbo concorda com o plural, certinho? Perfeito, porém, claro, tinha que ter um porém aqui para dar, né, um pouquinho mais de emoção. O que que acontece? Alguns gramáticos, alguns autores, consideram também a possibilidade de singular, solicitou. Absurda essa posição, eu considero absurda se relacionarmos o valor aqui, né, do seu antecedente, ele está no lugar, na substituição, ficaria os quais solicitou, não teria sentido. Mas a gente encontra isso, inclusive em provas de concurso, eles aceitam, em algumas bancas aceitam essa variação. Então tem que ficar ligado, isso existe sim, tá? Maria é uma das que, então se o os é aqueles, as é o que? Claro, Maria é uma daquelas que ou as quais acreditam ou acredita em soluções mágicas. Pim, pom, bem bonitinho, certo? Muito bem, queridos. Agora sim, falei que ia mostrar que nesse caso aqui era um pronome, mas que, por que não era um artigo? Porque não havia aqui, então, um substantivo. Eu coloquei uma outra frasezinha, um pouco diferente, vejam. Maria foi uma das atletas. Agora eu tenho um substantivo, olha ali, coisa mais amor. Agora sim, eu tenho um de mais as. O de é a preposição, é a mesma, não muda. Porém, neste caso, o as é o artigo que acompanha o substantivo atletas. E a concordância vai se dar exatamente da mesma forma que houve aqui a concordância em cima. Maria foi uma das atletas que viajaram ou viajou. Certinho, queridos? Facinho, facinho? Ainda não terminamos a concordância com o sujeito simples. Certinho? Um abraço, até a próxima.